Boa noite, querido. A paz do Senhor Jesus esteja com você, aí na sua casa, com a sua família. Que maravilhoso estarmos aqui, na verdade, reunidos aqui como igreja do Senhor. Nós aqui, você aí na sua casa, mas com um só coração. Nós vamos agora adorar ao Senhor, vamos bendizer o nome do nosso Deus. Porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus fiel e Ele tem cuidado de nós, amém? Então eu queria te chamar agora para você chamar a tua família e separar esse tempo para adorar ao Senhor, para receber a palavra que o Senhor tem para o nosso coração esta noite, amém, querido? É um culto como se você estivesse aqui conosco. Nós estaremos cultuando ao Senhor, celebrando a Ele, exaltando ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Deus, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Pai, por esta presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está neste lugar e nós cremos em nome de Jesus que o Senhor está em cada casa, de cada irmão IBSB, de cada igreja, Pai, que se reúne agora, Pai, em nosso país, neste mundo, para adorar o nome do Senhor. E nós declaramos, Pai, que o Senhor é o Senhor desta nação, que o Senhor é Senhor na nossa casa. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado em nossas vidas. Seja exaltado em cada família neste lugar. Que o reino do Senhor seja estabelecido, Pai, nas nossas vidas nestes dias. Em nome de Jesus. Celebramos a Ti, Senhor, porque Tu és a nossa força. Celebramos a Ti, Pai, porque não estamos desamparados, Senhor, em meio a estas aflições, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, aleluia. Vamos declarar isto. A alegria do Senhor é a minha força. É uma alegria que o mundo não conhece, mas que você conhece, porque você é filho de Deus. Aleluia! Mãos
Ele é um Deus vivo que está aí. Ele não está morto, mas Ele está vivo. Ele é um Deus digno de ser adorado, digno de ser exaltado, porque apesar de todas as circunstâncias, o nosso Deus continua sendo Deus. Nós vamos dizer neste momento: digno é o Senhor, grande é o Senhor, exaltado é o Senhor. Reina, Pai, sobre nossas vidas, reina em nossos corações nesta noite. Aleluia! Te engrandecemos, Deus. Teu santo nome seja adorado, Pai. Queremos o teu nome engrandecer. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.
você que está nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook. Eu quero deixar uma mensagem para todos vocês sobre dízimo e oferta. Em Mateus capítulo 23, o Senhor vai dar uma instrução aos discípulos e todos que estavam ali ao seu redor. Mas no verso 23, ele diz algo interessante, muito forte para nós. Ele diz que os escribas, eles tinham um zelo muito bom, mas faltava 3 coisas importantes que eu quero deixar ao seu coração nesta noite: a justiça, a misericórdia e a fé. Nós, como dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, nós precisamos de praticar esses 3 atos. A justiça, que está lá em Gênesis 14, a partir do verso 12, em que Abraão, após Melquisedeque trazer pão e vinho para ele deu todo o dízimo, ele dizimou ao Senhor, isto antes da lei. E Tiago diz, no capítulo 2, que Deus imputou em Abraão a justiça, por ele ter sido justo ali antes da lei. Então vocês percebem bem que o dízimo está antes da lei. E depois vem a misericórdia. O Senhor fala que precisamos ser misericordiosos. A misericórdia tem nos alcançado porque através das nossas ofertas nós temos entrado à casa do Senhor e ofertado para que haja o suprimento para todos aqueles que estão necessitados. Através da sua misericórdia, as misericórdias do Senhor têm te alcançado. E o terceiro e último ponto é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Espera no Senhor, que o Senhor dará a sua rica justiça sobre você e abençoará a tua casa, abençoará a sua família, e você verá a prosperidade alcançando todos da tua casa. Assim, eu agradeço a Deus pela tua fidelidade, pela nossa fidelidade em trazer a casa do Senhor. Esta casa está aberta para você vir e dizimar. As contas têm sido lançadas aí para que você possa ir também àquele local e fazer o seu dízimo, a sua oferta através da conta corrente. Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para com você. Eu quero fazer uma oração para a sua vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por nós termos uma casa, uma igreja para nós congregarmos e estarmos em família, um ajudando ao outro, para que as bênçãos do Senhor estejam sempre nos alcançando. Pai amado, este irmão e esta irmã que está nos assistindo aqui neste momento, que o Senhor também esteja abençoando cada um deles, a casa, a despensa, as suas finanças, para que eles continuem vendo a boa mão do Senhor operando sobre eles. Assim eu te agradeço, Pai amado, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fala ao nosso coração, o coração de cada pessoa que está neste momento reunido conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Graça e paz, igreja. Amém? Vocês não estão aqui não, gente? Estou brincando. Graça e paz, queridos. Você que está aqui conosco e você que nos assiste pelo Instagram, pelo Facebook. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nesse domingo abençoado. Confesso que estou feliz de estar aqui na igreja, transmitindo esse culto, com aquela sensação de que está perto, né? Nosso retorno está perto, nossa volta aos cultos normais aqui. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, e eu quero compartilhar essa palavra com você. Creio que vai edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha vida essa palavra. Eu quero fazer uma oração, pedindo para que Deus ele traga espírito de revelação e de entendimento sobre a sua vida. E que essa palavra ela seja rema, e ela provoque em você aquilo que ela tem provocado dentro de mim. Eu quero orar por você, quero pedir para que você coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, a palavra do Senhor será ministrada e que a tua palavra provoque em nós a mudança necessária para que tenhamos uma vida reta diante dos teus olhos, para que possamos, em nome de Jesus, ter, Deus, transformações profundas em nosso caráter, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu vou tentar ser objetivo aqui. Você que nos assiste pelo Instagram, a gente precisa ter uma hora de apenas 50 minutos, 59 minutos aí, 60 minutos de transmissão. E se acontecer de eu passar o tempo determinado, você sai e conecta de novo. Amém? Mas eu vou fazer de tudo para ser objetivo nessa palavra, mas eu quero compartilhar com você algo muito importante. O caráter é algo muito importante para nós, enquanto filhos de Deus, e existe uma área do nosso caráter, né? Todo ser humano ele pode ter um bom ou um mau caráter, e o caráter é algo que é desenvolvido por nós, desde que nós nascemos e que o nosso pai e nossa mãe, eles começam a nos educar, desde pequenininhos. O caráter ele vai sendo trabalhado, vai sendo moldado, e chega uma fase da nossa vida em que nós nos tornamos adultos, e quando nos tornamos adultos, que deixamos a nossa casa, como diz na palavra lá em Gênesis, que nós deixamos pai e mãe, constituímos uma família, ou mesmo que você nunca se casou, mas que você se torna moralmente independente. É muito importante porque nosso caráter é dado continuidade nesse moldar, nesse aperfeiçoar do nosso caráter. E existe uma área da nossa vida que é muito importante, que tem tudo a ver com o caráter, que é o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje. Uma área que parece muito pequena na nossa vida, mas é uma área que faz parte do meu caráter, do seu caráter, e que nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. E o tema do sermão que eu quero compartilhar com você hoje é: perdoe e seja perdoado. Perdoe e seja perdoado. A vida humana, nós como seres humanos, somos cercados de muitas situações. Somos cercados de situações porque a nossa vida é cercada de gente. E quando a nossa vida é cercada de gente, pode ter certeza que vamos ter problema. E o problema, ele é inerente à vida humana. Não existe como a gente viver e não ter problema nenhum. Se você tem amigos, você tem problema. Se você tem casamento, é casado, matrimônio, pode ter certeza, você vai ter problema. Se você namora, você vai ter problema. Se você tem vizinhos, você pode ser que você tenha problema. Se você tem família, Jesus, pode ser que você tenha problema. Se você trabalha, pode ter certeza que você vai ter problema. Porque a vida, se nós fôssemos pessoas que não estivéssemos cercados de pessoas, você pode ter certeza que você teria problema com você mesmo, porque você é um ser humano
E onde tem gente, você tem problema. Assim como Adão e Eva estavam no jardim, eram só eles tiveram um problema, porque o ser humano, ele por natureza, ele gera problema. E eu quero dizer para você que nós ferimos e também somos feridos. E aí o que eu tenho que fazer, pastor Ardei? Quando eu firo alguém, porque eu sou um ser humano, então naturalmente a gente fere as pessoas e também automaticamente somos feridos, machucamos e somos machucados. E o que é que nós temos que fazer? E um texto que a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui nós temos um exemplo do irmão Pedro, discípulo de Jesus. E Pedro, ele estava assim, chegou perto de Jesus, achando que ele estava contando a maior vantagem. Por que ele estava achando que ele estava contando a maior vantagem? Porque ele chegou e Jesus falou assim: olha, devo perdoar até 7 vezes? Pedro achou que ele estava fazendo bonito. Por quê? De acordo com a tradição judaica, de acordo com a tradição daquela época, os rabinos daquela época, eles ensinavam que se eles perdoassem, eles estavam perdoando muito. Quando eles perdoassem até 3 vezes, eles estavam perdoando muito. Se eles perdoassem até 3 vezes, eles já estavam fazendo demais. Os rabinos ensinavam. Mas aí Pedro, diante de Jesus, ele querendo ali, dar uma de bom, dar uma de esperto, dar uma de um bom discípulo, ele chega perto de Jesus e fala assim: será que se eu perdoar até 7 vezes, eu estou fazendo bem? E Jesus olha para ele e fala assim: meu filho, nas minhas palavras, meu filho, você não é perdoar 3 vezes que você está fazendo bem, não é perdoar 7 vezes que você está fazendo bem, mas eu quero dizer uma coisa para você, que você precisa ir muito mais além do que os cálculos mesquinhos que nós fazemos. Se você precisa perdoar até 70 vezes 7, você precisa entender que se um dia alguém te ferir, se um dia alguém fizer um mal por você, você precisa exceder muito mais a sua misericórdia e a sua compaixão, indo além do que cálculos feitos pela mente humana. E Jesus ali, ele estava ensinando princípios muito importantes para Pedro e deixou de exemplo para mim e para você sobre o perdão. O perdão, ele é algo que nós vamos fazer uma análise do perdão agora, sobre a perspectiva do apóstolo Mateus e sobre a perspectiva do apóstolo Marcos. O que esses 2 apóstolos pensam sobre o perdão? Nós vimos o que Pedro pensava quando ele fala com Jesus, e nós vimos o que Jesus pensa. Pedro pensava que ele tinha que ir até 7 vezes. Jesus fala que até 70 vezes 7. E nós vamos ver agora o que o apóstolo Mateus e o que o apóstolo Marcos pensa sobre o perdão. O apóstolo Mateus, ele anuncia o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E ele descreve exatamente como Jesus orava o Pai Nosso. E no final do Pai Nosso, no versículos 14 e 15, o apóstolo Mateus, ele descreve o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui nós vemos algo muito importante, 2 coisas muito importantes: a palavra perdão e a palavra ofensa. E nós vemos também que existe uma condição. O perdão de Deus, ele é condicionado. Aqui é um lugar muito importante na palavra. No Velho Testamento não fala dessa condição. No Novo Testamento é colocado uma condição para o perdão de Deus. Aliás, existem
condições para que o perdão aconteça. Se eu blasfemar contra o Espírito Santo, eu não sou perdoado. Não é mesmo? Se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão contra mim. Se eu blasfemar contra o Filho de Deus, Jesus, existe perdão para mim. Mas se eu não perdoar alguém que me ofende, se eu não perdoar uma pessoa que faz uma coisa contra mim, existe uma condição de acordo com Mateus. Mateus está dizendo que se eu não perdoo, Deus não me perdoa. A única condição para Deus me perdoar é eu perdoar alguém. Agora, pastor Arley, o que significa perdão? O que significa a palavra perdoar? A palavra perdoar significa esquecer. No original da palavra, a etimologia da palavra está no latim, e do latim, o resultado final dessa palavra significar perdão, significa absorver e esquecer. O perdão de Deus, a Bíblia diz que o perdão de Deus, Ele me perdoa, e quando Ele me perdoa os meus pecados, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento, e Ele nunca mais se lembra. E da mesma forma que é o perdão de Deus, deve ser o meu perdão para com o meu próximo. E a palavra ofensa, o que significa a palavra ofensa? Ofensa significa alguém que atinge a minha honra. Alguém que atinge a minha honra, alguém que atinge a minha dignidade, alguém que me afronta. Todos nós já ofendemos, ou seja, todos nós, seja com palavra, seja com atitude, já ofendemos e fomos ofendidos. Todos nós já tocamos a dignidade, já tocamos a honra de alguém com palavras. Quando você casa, você sabe bem o que é isso. Atingir a dignidade do outro com palavras. Quando você tem um relacionamento, você atinge o outro irmão. Quem tem irmão sabe que irmão adora brigar, né? E quando o irmão briga, sabemos que atingimos a honra, atingimos a dignidade do outro com palavras. E isso causa feridas. Então aqui o apóstolo Mateus, ele traz duas coisas muito importantes, que é, quando nós precisamos do perdão, existe uma condição. E qual é a condição? Deus só me perdoa se eu perdoo. Deus só me concede o perdão dele quando eu perdoo alguém. E um outro conceito muito importante, que é a ofensa. Ofensa é algo muito importante. Ofensa é quando alguém toca na minha honra e na sua honra, é quando alguém me afronta e te afronta, e isso causa algo dentro de você que é muito ruim. Isso causa algo muito triste dentro de você. Segundo Marcos, para eu avançar aqui, o que Marcos pensa? Nós vimos o que Jesus pensa, o que Mateus pensa, e agora o que Marcos pensa sobre o perdão, né? Do conceito de Marcos. Marcos diz o seguinte: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui é muito importante, porque Marcos ele já entra numa coisa muito importante. Mateus ele está ensinando sobre a oração do Pai Nosso, e Marcos também ele fala assim: olha, enquanto estiverdes orando, ou seja, a comunhão com Deus, ela vai fazer algo muito importante por você. Ela vai trazer à sua memória, ela vai trazer ao seu coração todo tipo de ofensa que você tem contra alguém. E além do mais, diz o seguinte: se tendes alguma coisa, ou seja, se tem alguma situação com alguém, alguma coisa. Mateus ele usa a palavra ofensa. Marcos ele traz a palavra alguma coisa. Alguma coisa dá sentido de ser uma coisa muito pequena, dá sentido de entender que não é algo contra só a minha dignidade, algo só contra a minha honra, mas alguma coisa que aconteceu e que deixou o nosso relacionamento, que deixou a nossa comunhão, que deixou a nossa amizade comprometida, o nosso relacionamento com alguém, com alguma situação. Aqui Marcos ele fala assim: perdoai. Ou seja, não importa qualquer circunstância que tenha acontecido
acontecido, seja uma ofensa grande, seja uma ofensa pequena, Jesus ele nos ensina através dos evangelhos que é necessário fazer o quê? Perdoar. Isso é importante, por quê, queridos? Por quê? Pensando nessa mensagem, veio ao meu coração o seguinte: os animais eles têm alma, mas eles não têm espírito. O ser humano ele tem alma e ele tem o quê? Espírito. Os animais eles se distinguem de nós porque nós temos espírito e eles têm alma, eles não têm espírito. Tudo que você faz de mal com um cachorro, por exemplo, se você pega um pedaço de pau e dá uma porretada na cabeça do cachorro, aquele cachorro, toda vez que ele te ver, ele vai ter medo de você. Vai gerar um trauma no coraçãozinho daquele cachorro. Os animais, eles podem ser traumatizados. Tanto que tem um psicólogo muito famoso chamado Skinner, e ele ensina muito sobre comportamento animal, sobre condicionamento animal. E nós, seres humanos, se também formos expostos a maus tratos, a situações, nós também vamos ficar ressentidos, magoados, vamos sentir que fomos humilhados e vamos guardar dentro de nós sentimentos, vamos absorver como uma esponja absorve tudo que é bom e tudo que é mal. Só que existe uma diferença entre nós e os animais. Os animais, eles não têm espírito. E eu e você temos um espírito. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina a controlar aquilo que é bom e aquilo que é mal dentro de nós. A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus diz, aquilo que quem é da carne é carne, mas quem é do Espírito é Espírito. Ou seja, aquele que é espiritual, ele não é guiado pela alma, mas ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. A nossa mente, ela funciona como uma esponja e ela absorve sentimentos, ela absorve raiva, rancor, ódio. A nossa mente absorve palavras, todo tipo de humilhação, todo tipo de maledicência, a nossa mente absorve. E a nossa mente, ela absorve também todo tipo de violência, todo tipo de abuso, de traição, de abandono, de dívida. A nossa mente, ela funciona como uma esponja que absorve todos os sentimentos. Desde que nós nascemos até a idade que você se encontra hoje, tudo é armazenado aí no seu HD, tudo é armazenado aí na sua mente, tudo isso fica acumulado dentro de você. E é muito importante porque o que nós guardamos dentro de nós é o que determina o meu comportamento como ser humano. Você é resultado daquilo que foi armazenado dentro de você. Você é resultado daquilo que você viveu, todas as experiências, boas e ruins, você é resultado de tudo isso. E eu quero dizer para você que as marcas negativas, elas nos afetam mais do que as marcas positivas. E é muito importante porque ficam armazenadas todas as experiências dentro de nós. As experiências negativas contra as pessoas causam uma barreira para nos aproximar de Deus. Nós fomos feridos e somos feridos por pessoas. Eu, quando eu nasci, fui abandonado pelos meus pais. Existem crianças que, quando eram crianças, foram abusadas por parentes, por tio, por pai, por avô. Existem pessoas que foram maltratadas, humilhadas, foram queimadas, foram abandonadas, passaram por todo tipo de humilhação, foram abandonados pelos pais, foram abandonados pela família, cresceram em um ambiente hostil, mulheres que foram maltratadas pelos esposos, homens que foram deixados por mulheres, traídos, humilhados. Existem, todos nós passamos por experiências, e as experiências negativas com as pessoas criam uma barreira entre nós e Deus. É a mesma coisa, eu estou aqui, fui exposto a todo tipo de humilhação, e eu quero chegar até Deus. Mas para eu chegar até Deus, eu tenho que passar por cima de todos os sentimentos que existem dentro de mim. E Deus me ensina e te ensina a superar todos os tipos de obstáculos. Quando o apóstolo Marcos ele está dizendo alguma coisa contra alguém,
pode ser algo, ou pode parecer algo pequeno e simples, mas é uma barreira. Barreira de quê, pastor Arley? Uma barreira de amor. Uma barreira, se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem alguma situação contra alguma pessoa, pode essa barreira, esse problema, pode te impedir de amar. Eu já vi pessoas perder o casamento porque falava assim: eu não consigo mais amar fulano. Mas por que você não consegue? Porque tem algo dentro de mim. Enquanto o problema, enquanto não houver perdão, é uma barreira. Pode haver problema, esse alguma coisa que o apóstolo Marcos diz pode ser uma barreira da comunicação. Você sabe que quando a gente tem um problema com alguém, a gente não consegue conversar. A gente não consegue olhar nos olhos e falar: ô meu irmão, tudo bem? Ô, queria te dar um abraço. Não conseguimos ter uma comunicação. Não conseguimos ter intimidade. Quantos e quantos relacionamentos estão quebrados? Sabe por quê? Porque não existe resolução do problema. Não, alguma coisa, uma coisinha, um probleminha, ele se torna muito maior e se torna um problemão nas nossas vidas. Essa alguma coisa que Marcos fala pode ser uma barreira para a confiança, pode ser uma barreira para a segurança, pode ser uma barreira para a alegria. A falta do perdão nos bloqueia para aquilo que é bom. A falta de perdão nos bloqueia para um relacionamento pleno uns com os outros, porque o próprio Jesus, ele nos ensina que existem coisas que são muito importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E quando temos alguma coisa contra o nosso próximo, esse nosso próximo é nossa família, nossos amigos, as pessoas da igreja, pessoas que nos cercam, pessoas do convívio social. Quando tem alguma coisa, quando tem alguma coisinha, tudo isso afeta, tudo isso bloqueia o relacionamento. E se bloqueia o relacionamento, se bloqueia a minha vida, você pode ter certeza, bloqueia você e bloqueia seu relacionamento com Deus. Porque aquilo que te bloqueia, bloqueia a sua vida, bloqueia a sua comunhão com o Senhor. Eu quero dizer para você um outro aspecto muito importante, que Mateus ele deixa ainda mais claro sobre a questão do perdão. Mateus ele fala o seguinte: o perdão tem mais valor do que a oferta sem perdão. O perdão tem mais valor do que a oferta sem o perdão. Porque Mateus ele diz o seguinte: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, com o teu esposo, com o teu vizinho, com a pessoa que você convive, vai primeiro reconciliar com ele, e então voltando, faz a tua oferta. Mateus 5:24. E o que a gente aprende com esse versículo? O que eu aprendi com esse versículo? Eu aprendi o seguinte: que as relações humanas devem ser saudáveis. Jesus ele prioriza as relações humanas. Nós temos sentido falta de estar com as pessoas, de estar com os irmãos, estamos ficando dentro das nossas casas, estamos ficando obrigatoriamente com as pessoas que mais amamos, e as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós mais ferimos, são as pessoas que nós mais machucamos. E tem muita gente que agora está diante de um grande desafio, fica sem conversar meses, fica sem conversar semanas, fica sem um bom relacionamento do pai, da mãe, com os filhos, fica tudo comprometido. Agora é o momento de você preocupar em desenvolver relações saudáveis. Jesus, com esse texto, ele está dizendo que o seu comprometimento com a relação humana é mais importante do que com a oferta. Você pode primeiro deixar a oferta e reconciliar o problema, resolver o problema e depois trazer a sua oferta. Primeiro a relação humana. Outra coisa que Jesus me ensinou aqui: todo problema deve ser resolvido com diálogo. O diálogo é muito importante. Existem pessoas que não sabem conversar. Elas falam, atropelam o outro quer resolver, o outro quer conversar, o outro quer pedir perdão, o outro quer expressar, mas ele não sabe ficar calado, ele acha que ele sempre tem a razão. É o momento de nós aprendermos a ouvir o outro, o que o outro tem para falar. Quais são as marcas, quais são as feridas, o que está dentro do coração, o que está machucando o outro. Fique calado. Tem um ditado popular que fala que nós temos duas orelhas para ouvir e uma boca para falar.
Nesse momento que você está em casa, se existe um problema aí na sua família, é momento de você sentar e ouvir. E depois que o outro falar, aí você também pode falar. E depois que falar, ambos falarem, ou depois que a família falar, é o momento de orar. É o momento de colocar a situação para Deus. E é momento de cultuar a Deus. E é muito importante porque resolvido o problema com a pessoa, resolvido o problema com Deus. Porque essa pessoa, Jesus está dizendo, olha, primeiro vai reconciliar com o teu irmão. Se você reconcilia com a pessoa que você tem problema com ela, seja que pessoa for, você pode resolver o seu problema com Deus. Porque segundo o Evangelho de Mateus, segundo o Evangelho de Marcos também, se você não resolve o problema com aquele que você tem um problema, a sua oração, ela não tem sido ouvida. Deus ele não vai te responder, porque o crente, ele precisa resolver o problema, ele precisa resolver a situação, para depois falar com Deus. Outra coisa muito importante que o apóstolo nos ensina, Mateus nos ensina, ele nos ensina que quando nós deixamos a oferta e vamos reconciliar com o nosso irmão, revela a natureza humilde para resolver o conflito. Queridos, pode ser uma criança, eu tenho um filho de 4, vai fazer 4 anos. Se ele comete um erro com uma pessoa, e eu ou a Kézia viramos para ele e fala assim, vai lá e pede perdão. Ele fica vermelho e começa a chorar. Criança não gosta de resolver o problema com ninguém. Tem vergonha, chora, porque não gosta de resolver o problema. E tem muito adulto que também, com o perdão da palavra, paga madeira para resolver o problema. Porque não tem humildade. Porque quando nós erramos, temos que ser capazes de voltar e dizer, eu errei. Quando nós erramos, temos que voltar e dizer, a minha atitude não foi correta. Eu feri a sua dignidade, eu feri a sua honra, e eu quero pedir perdão para você porque eu errei. Outra coisa que nos ensina, revela superação, porque todo que se humilha será exaltado. Todo aquele que se humilha será exaltado. E o perdão, pedir perdão para alguém, é uma forma de superação. É uma forma de você passar por cima dos problemas. É uma forma de você passar resolvendo aquela situação e viver uma vida diferente. E para eu finalizar essa palavra com vocês, quem não perdoa se torna uma pessoa amarga. Salomão, em Provérbios 14:10, a parte A do versículo, ele diz o seguinte: o coração conhece a sua própria amargura. O coração conhece a sua própria amargura. Cada um de nós sabemos exatamente aquilo que nos torna amargos. Sabemos de situações dentro de nós que precisam ser resolvidas. Sabemos exatamente aquilo que nos contamina. Sabemos exatamente aquilo que apodrece a nossa alma. Nós sabemos exatamente quais são as coisas podres que nos tornam pessoas amargas. Sabemos exatamente. E é interessante porque Davi, ele disse algo muito forte. Ele diz o seguinte: quando o coração se me amargou, ele está dizendo, quando o coração se me amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional na tua presença. Davi usa a palavra embrutecido, ignorante. Quando nós guardamos coisas ruins dentro de nós sabemos exatamente aquilo que nos distancia, aquilo que nos separa. O que significa isso? O que significa? Que sabemos os podres que atormentam a nossa alma. No livro de Hebreus também cita uma passagem muito importante sobre amargura, sobre raiz de amargura. Amargura, vamos comparar a amargura com uma árvore. A amargura é uma plantinha que começa pequenininha. E a gente vai alimentando a amargura.
As plantas a gente alimenta elas com água, com nutrientes, com sol. Nós alimentamos as plantas assim. Mas a amargura, a gente alimenta a amargura com ressentimento, com ódio. Nós alimentamos a amargura com sentimentos ruins, com pensamentos malignos. Vamos alimentando. Ao invés de nutrir a nossa vida com amor, com paz, com alegria, com bondade, com o fruto do Espírito, nós alimentamos a amargura com raiva daquela pessoa, com aqueles pensamentos ruins daquela pessoa. Quando eu ver a cara daquela pessoa, eu até tremo de raiva. Eu não consigo dormir porque aquela pessoa me fez tanto mal e aquela pessoa vai me causando tanta raiva. E aquela plantinha chamada amargura, que era pequenininha, ela vai crescendo. E o amor, que é uma outra planta, está perto da planta da amargura, está lá o amor, está lá a paz, está lá a bondade, está lá, sabe, a fidelidade. São outras plantas que estão perto dessa plantinha chamada amargura. E cada vez que no meu coração tem ódio, cada vez que no meu coração tem tristeza, tem pensamentos maus, a amargura ela cresce. Ela vai crescendo, 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 crescendo. E tudo aquilo que é bom à minha volta, o que a amargura faz? A planta chamada amargura faz? Ela vai roubando nutrientes, roubando água, roubando tudo aquilo que é bom. E o amor, e a paz, e a alegria, as coisas boas da vida, elas vão ficando definhadas até morrer. E o que acontece com a amargura? Ela cresce, 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 vira uma linda árvore dentro do meu coração. A amargura me torna uma pessoa amarga, antipática, uma pessoa que não gosta de relacionar e não sabe relacionar com os outros, uma pessoa que tem problemas e não sabe como resolver os problemas. Enquanto a amargura é uma arvorezinha pequenininha, a gente consegue arrancar ela com a mão mesmo, você consegue arrancar. Mas o problema é que a amargura ela vai criando raízes dentro do nosso coração, na nossa mente, ela vai enraizando, enraizando, e ela fica uma árvore grossa, com um tronco assim, e aí a gente tenta arrancar a amargura e consegue? Com as mãos? Não. É por isso que tem pessoas que falam assim: eu perdoo, mas não perdoo. Eu perdoo, mas mesmo quando perdoo, ficam dentro do coração aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio. Perdoa, mas dentro dele ainda continua crescendo aquelas coisas. É porque quando isso acontece comigo e com você, sabe o que a gente precisa fazer, querido? Só Jesus para arrancar a amargura dentro de nós. Aconteceu algo assim comigo. Eu tive problema com determinado tipo de pessoa. E toda vez que eu pensava naquela pessoa, me trazia aquele sentimento, me trazia aquela coisa de volta. E o Senhor, o Espírito Santo, me orientou a fazer uma coisa. Toda vez que vier um sentimento no meu coração, ao invés de eu alimentar esse sentimento dentro de mim, é para eu liberar uma palavra de bênção para aquela pessoa. Vem aquele pensamento ruim: eu te abençoo no nome de Jesus, fulano. Vem aquela coisa ruim dentro de mim: no nome de Jesus, toda sorte de bênção sobre a sua vida. E eu confesso para vocês que todo sentimento dentro de mim tem que ser esvaído quando a gente combate a amargura com palavras que são palavras benditas, palavras que combatem tudo aquilo que Satanás quer colocar dentro de nós, que é essa raiz de amargura. Em Efésios 4, 31, 32 diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina que longe de mim, longe de você toda amargura, porque assim como Jesus perdoou, eu também preciso perdoar. Assim como Jesus foi, eu também preciso ser. E para eu concluir, nós precisamos ir além dos cálculos mesquinhos e inúteis. Precisamos parar de contar quantas vezes eu perdoei fulano, quantas vezes eu perdoei ciclano. Precisamos entender que todo ser humano erra, todo ser humano é diferente, e precisamos perdoar. Nós precisamos pisar no ego da nossa vida, precisamos nos dobrar diante da vontade de Deus e ser como Jesus. Quando nós olhamos para dentro de nós
e olhamos quantos erros cometemos diante de Jesus, não são erros pequenininhos, são erros grandes, erros que nos levam para o inferno. E o Senhor Jesus, Ele sempre disposto a me perdoar e perdoar você. E Jesus, Ele sempre me perdoa, sempre te perdoa. E é necessário que nós possamos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Eu quero, no nome de Jesus, dizer para você: quer salvar seu casamento, quer salvar seus filhos, quer salvar a sua vida, quer salvar a sua paz, quer salvar a sua alegria, perdoe. Esse momento é o momento de nós pararmos de fazer tudo que nós estamos fazendo e fazermos uma coisa: perdoar. O Senhor Jesus, anteontem, me deu uma palavra para uma determinada família. Ele estava em casa e Ele disse: é tempo de restauração naquela família. Eu não ia sair, eu não ia para a casa dessas pessoas, mas o Senhor Jesus, Ele me disse: vai até lá. E era para uma festa, era para um aniversário. E o Senhor Jesus, Ele me disse o seguinte: o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim fazer a vontade do Pai. E eu cheguei naquela festa, diante de todo mundo esperando para comer, e eu pedi a palavra. Eu falei: gente, eu preciso dar uma palavra para vocês, porque Deus me mandou dizer. Deus mandou dizer para vocês: é tempo de restauração, é tempo de perdão. E Deus fez algo tão extraordinário, onde todos ali, praticamente todos daquela família, começaram a falar as ofensas, as coisas que tinham acontecido entre eles por muitos e muitos anos, as situações que tinham acontecido, e uns começaram a perdoar aos outros mutuamente. E naquele dia eu tenho certeza que os céus se abriram sobre aquela família, e houve perdão, houve restauração e houve paz. E eu quero dizer para você que está aqui nessa igreja, que está me ouvindo, e você que está aí no Facebook e no Instagram, é tempo de perdoar. Você decide perdoar ou não. Perdoar é uma atitude. Perdoar e ser perdoado é a atitude que Jesus nos ensinou. Eu quero orar por você. Você vai desligar aí o seu aparelho e você vai ficar em casa. E eu quero pedir para você: perdoe. Perdoe as pessoas que te ofendem. Perdoe as pessoas que maltrataram você. E seja perdoado em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu quero orar para essas pessoas que me ouvem. E eu quero pedir ao Senhor todo sentimento mau, todo sentimento que Satanás tem colocado no coração uns contra os outros. Eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, cubra esse coração com teu sangue. Essa amargura que tem crescido, essa amargura que tem tomado conta do coração, que já enraizou, que está na mente, está no coração, pelo sangue de Jesus, nós arrancamos agora essa amargura. Humanamente falando é impossível arrancar, mas pelo sangue de Jesus nós arrancamos e profetizamos famílias restauradas, casamentos restaurados, lares restaurados, relacionamento com filhos restaurados, relacionamento com a vizinhança restaurado, casamentos restaurados, vidas, Deus, inteiras, de uma vida amarga se tornando doce agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Você seja doce, você seja amável, você seja restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus relacionamentos com toda sorte de bênçãos. Satanás, você que tem aproveitado essa situação, aproveitado esses momentos para destruir lares, casamentos, vidas, alegrias, pelo poder que há no nome de Jesus, eu te dou uma ordem: sai dessa casa, sai desses relacionamentos e tudo seja em paz para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e que você seja pleno em tudo que você fizer, em o nome poderoso de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Queridos, continue assistindo os cultos, continue permanecendo na presença do Senhor. Amanhã eu tenho uma segunda-feira. Que dia que vai ser amanhã, gente? Me ajuda aí. 20, amanhã dia 20. Eu tenho uma reunião com o Juninho Martins. E amanhã vamos discutir sobre o coronavírus, junto com os pastores. Eu quero pedir para você orar por nós. E que essa reunião seja uma reunião para a volta dos cultos. Que essa reunião seja uma reunião para que possamos reunir naturalmente na igreja
E eu quero pedir, ore por nós, ore pelos governantes, ore pela nossa nação, para que os cultos voltem ao normal e para que nós possamos permanecer na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pela sua vida com Deus, para que haja um grande avivamento na nossa cidade, no nosso país, na nação, no mundo, para que possamos voltar com toda a força, louvando de todo o coração, com todo o entendimento. E eu quero pedir outra coisa para você: compartilhe esse culto. Compartilhe esse culto, você que nos ouve pelo Instagram, pelo Facebook. Compartilhe, curta a nossa página e se inscreva no nosso canal no YouTube. Se inscreva na nossa página no Facebook da igreja. Você precisa fazer parte e nos ajudar para fortalecermos esse meio de comunicação. Vamos voltar com os cultos, vamos voltar com as atividades ao normal, mas Deus abriu um outro caminho para que a gente possa conectar com pessoas de diferentes nações, diferentes regiões desse mundo, e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém e amém e amém.